Fala, galera! Hoje é um dia muito especial, gente. Muito especial, cara. Enfim, estamos em 2026 e esse ano vai ser muito bom pro canal. Esse vídeo vai ser meio que da retrospectiva de 2025. 2025 foi um ano realmente muito bom pra mim. Foi onde eu comecei esse canal, cara, e foi, sinceramente, muito bom o ano passado. Foi onde eu criei todo esse canal e tive todos os meus amigos, David, Gustavo, enfim, vocês já conhecem todos. E, cara, foi um ano muito bom pra mim e eu espero que 2026 seja um ano maravilhoso, cara, eu espero. Eu fiz 2 vídeos, ou um esse ano, sobre Feliz Ano Novo e sobre o meu aniversário, e um short, né, que eu acabei de postar. E foi um ano muito bom, cara. Eu agradeci várias vezes vocês nos meus especiais, cara. E hoje eu vim falar sobre retrospectiva, né? Só isso. Então, vamos começar. Logo vai ser aniversário do canal, dia 5 de janeiro. Então, guardem essa data porque vai ter um especial. Enfim, a abertura do canal vai mudar porque é 2026 e essas são as notícias curtas, né? Mas, falando assim, mais aberto, ano passado, que foi 2025, eu comecei o canal com meu filme, Cauã Filme. Pra quem não conhece, não sabe que eu comecei com meus filmes, mas pra quem conhece já tá meio óbvio que eu comecei com os filmes, que os filmes foram uma das coisas que mais me deram view nesse canal. Então, o certo era pra ter 2 filmes e pronto, só que pelas views eu decidi fazer mais. E o seu querido garotinho azul favorito que sou eu está evoluindo, cara. Eu fiz 13 anos e fui pro 8º ano. E eu também peguei um editor novo e os vídeos a partir de agora vão ter mais edição. Eu comprei um tablet / computador para poder fazer os vídeos, para eu me dedicar mais. Sei que muitos de vocês vão ficar impressionados, mas isso tudo é por vocês. Vocês que fizeram eu conquistar tudo isso, foi tudo graças a vocês, inscritos maravilhosos. Mas voltando ao assunto do canal, o primeiro vídeo do canal foi sobre Cauã o filme, né? Que foi lá o projeto da história do meu personagem chamado Cauã e ele que enfrenta um vilão chamado Zonilária, né? Até aí já foi básico esse começo aqui. Aí eu tive minha série de Minecraft, Cauã World, né? Que foi a série de Minecraft, que tinha toda a história do Cauã.exe e o Gustavo foi lá e matou ele, entendeu? Essa história gigante toda que quem acompanhou o ano passado deve saber bastante sobre isso porque a história é grande, viu, amigos? E acabou que isso resultou no canal do Gustavo, que ele criou, fez todos os personagens lá, fez toda uma história, um roteiro, e ficou muito bom. Acompanhe o canal do Gustavo também, porque o canal dele é muito bom, e foi isso que resultou. Aí depois desse canal começou a surgir algumas ideias, e a gente teve algumas coisas canceladas, todo mundo já sabe. Então depois começou a era dos trailers de Sonic 4 que eu acabei fazendo, que foi, obviamente, os trailers no Sonic 4, como meio óbvio. Eu comecei a fazer alguns trailers, joguei o jogo Sonic 4, que eu acho que bastante gente não conhece esse vídeo, foi um dos primeiros vídeos do canal. Depois, a gente fez a análise do Quarteto Fantástico, do filme do Jurassic World, e foi só os 2 primeiros vídeos de análise. Aí depois veio o Cauã 2, né, os teasers do Cauã 2, que tudo começou lá nesse hype. Aí eu acho que as views começaram a subir depois que eu tava perto de lançar o meu filme do Cauã 2, e também perto do Sonic 4. O Sonic 4 ele foi cancelado, esse antigo, aí eu fiz um agora que é canônico e eu vou chegar nessa parte ainda. Mas esses 2 vídeos de análise, pelo que eu me lembro, explodiram de view. E foi extremamente incrível fazer essas coisas assim que vocês gostaram tanto. Aí depois do Cauã 2, meio que foi quando eu comecei meu CS. O Sonic 3, a série do Knuckles, tá? Vocês já conhecem, vocês adoraram. E foi nesse tempo aí que eu comecei a fazer. E o CS, ele fez muita view pra mim. E o CS foi a coisa que eu mais gostei de fazer no canal. Porque o CS, além de ser umas histórias muito boas, me deu muita view, cara. Sinceramente, me deu muita view. O CS,
é o projeto do canal que mais tem view e ele vai voltar esse ano. Eu acredito que esse mês eu vou voltar com a segunda temporada da série do Knuckles. E, cara, foi muito legal. Sim, cara, foi muito ótimo. Depois eu fiz a análise do Super-Homem, fiz o trailer do meu Sonic, teve alguns projetos cancelados, etc, etc. Mas isso daí não é muito importante pro vídeo de hoje, então vamos deixar isso pra lá. E depois eu comecei a focar nos estudos da minha escola. Aí começou a piorar um pouco as coisas, eu tive alguns problemas na escola, de briga, essas coisas, mas eu não vou revelar muito porque isso é muito pessoal, mas eu sei que parece que eu sou uma criança, mas eu não sou. Eu sou um adolescente, pra vocês que não sabem. A minha idade vocês já sabem, eu não vou repetir. E logo não, né? No ano que vem, eu vou fazer 14 anos e eu já sou um adolescente, gente. O garoto de vocês está crescendo. Então depois eu comecei as prévias de Cauã 3, os pôsteres, as pipocas lá, tudo negócio lá. E eu comecei tudo. Depois eu fui evoluindo mais o CS, o Kawan World acabou, né? Naquela época não tinha acabado, naquela época tinha pausado, depois a série foi cancelada. Mas a série pausou naquele momento e eu comecei a focar mais nos filmes, que eu percebi que vocês estavam gostando dos filmes e eu decidi focar no CS também, que vocês estavam gostando. Então eu fiquei lá, exatamente lá. Até quando eu conheci o Arcajo, outro amigo do canal. Vou deixar todos os links dos meus amigos, vou deixar na descrição. E o David, eu esqueci de mencionar ele um tempinho atrás. Eu também conheci ele, acho que foi perto do lançamento do Kawan 2. E aí, quando eu conheci o Arcajo, começou toda a saga Aruvo, que todo mundo deve conhecer, porque é a série mais falada do canal, a saga Aruvo. E foi aí que deu o indício de Equipe Coragem. Que essa sim é a série mais falada do canal, né? Já que Equipe Coragem e Sagaruva é praticamente a mesma coisa. Mas Equipe Coragem foi o melhor projeto desse ano, de 2025. Equipe Coragem ganhou o troféu de melhor projeto do ano. Mas nessa época eu só tava postando alguns episódios e foi se evoluindo. Aí todo mundo amou a ideia da série e deu muita view. Aí de repente, bom! Todas as views começaram a surgir depois desse vídeo. Aí depois veio o reboot do Quarteto Fantástico, tava tentando fazer o reboot da Marvel, etc, etc. Eu teria rebootar, não deu, cancelei. Aí fomos pro lançamento de Kawan 3, que foi um sucesso, mas ele foi um sucesso até que bom, né? Mas ele não ganhou um troféu. O Kawan 2 quase ganhou o troféu, mas a equipe Coragem massacrou todos os meus projetos de filmes, o UCK, que é o nome. Aí, tipo, uma coisa que foi muito boa foi exatamente isso, cara. Equipe Coragem com certeza me deu muita view, cara. E eu descobri que view dá dinheiro, né? Só que eu não tô ganhando porque, né, as views pro YouTube são consideradas baixas e eu tenho que estar com, tipo, muita. E não dá pra eu hypar os vídeos às vezes porque eu tenho que fazer minhas coisas, né? Eu tenho que focar nos estudos, tenho que focar na escola, entendeu? Acredito que vocês já tenham entendido que eu sou meio nerd. E meio que a partir daqui, a Gay Assassina conseguiu ser cancelada 2 vezes, como eu acabei de... E como vocês viram, deu um erro no áudio, mas vamos fingir que nada aconteceu. E o que aconteceu aqui foi que Saga Numeral também surgiu. Sim, a saga que muita gente ama aqui do canal e algumas pessoas não gostam, mas bastante gente ama. Também foi uma das séries do canal que mais deu view, porque a história, na minha opinião, é realmente boa. Assim, né, cara? Na minha opinião, é uma das melhores séries do canal daqui. E a Gangue Assassina tinha sido cancelada pelo que a saga Numeral meio que tomou o lugar da Gangue Assassina, que o pessoal não tava gostando. Aí como eu não podia voltar com Equipe Coragem, eu fiz saga Numeral. E foi aí que começou um pouco da era dos reacts, né? Eu fiz só alguns aqui no canal, em shorts e alguns em vídeos, cara. E foi por aí que começou a era dos reacts, né? E eu esqueci de comentar da era Aruvo, que foi onde o Aruvo meio que hackeou meu canal e foi toda essa história que você já sabe, etc.
Aí ele tomou conta aqui, fez alguns negócios, tá, tchau, já foi. Eu esqueci de falar a parte do Aruvo lá no começo, mas agora todo mundo já conhece, então ninguém liga mais, porque essa época já passou. Já até porque o vídeo é só uma retrospectiva. Depois daqui, o resto do canal foi praticamente só saga numeral, mas brincadeira, gente, eu não fiz só saga numeral não, mas a maioria foi. Mas depois começou um pouquinho da era das gameplays, que eu fiz bastante nossa, Ink Game, e foi muito bom pra mim, e vocês gostaram bastante das gameplays, e foi incrível, incrível. Aí teve a era que eu queria fazer mais projetos, só que já tava no final do ano, não vai adiantar. Aí eu adiei bastante projeto pra 2026. K1 4 era pra lançar esse ano, mas eu adiei. Davi a série também era e eu adiei. A única que ia lançar em 2026 ia ser a série do espião, que também vai ainda, né? Mas, gente, respira, calma. O K1 4 só sai em abril e a série do Davi só sai em fevereiro. A do espião acredito que saia em maio. Mas enfim, continuando. Depois daí eu postei os 2 últimos episódios de Equipe Coragem, que foi o atual aqui. Vocês amaram. O primeiro episódio de Blue Knight, vocês amaram. E tudo vocês amaram no final do ano. No final do ano foi a melhor época desse canal, porque teve mais view. Uma pausa aqui só pra falar que esse com certeza vai ser um dos vídeos mais longos do canal. Porque é uma retrospectiva, né? Tem que ser longo, né? Cara, não adianta não ser um vídeo bem curto. Porque eu tenho que falar as coisas que aconteceu no ano, entendeu? Pra vocês ficarem atentos, lembrar. Tem coisas aqui que vocês não lembram disso, eu tenho certeza. Porque você não é um robô, você não vai lembrar tudo 100%. Aí você tem que ver esse tipo de vídeo. Por isso que eu fiz esse vídeo, pra vocês lembrarem de tudo. Aí quando você pensar lá, quando a gente tiver, sei lá, 2050, 2030, sei lá. Aí vocês vão querer vocês vão pensar assim, eu quero ver o que aconteceu em 2025, pá, coloca no vídeo, pronto, aí você já sabe de tudo. Aí você falou, teve Equipe Coragem, lá. Aí, entendeu? Exatamente pra você ver o que aconteceu. Aí, antes, uma coisa que eu não tinha falado é que eu tive um crossover com o Marcos, que... não, acho que foi perto dessa época ainda. Que foi agora um pouco, não faz tanto tempo não, que eu fiz a collab com o Marcos de cada um revelar os projetos do outro. E funcionou, até que foi bem legal, eu gostei dessa parceria. E eu fiz com o Christian a minha batalha e a do Sonic, eu vou deixar o link no canal dele na descrição. E... era só uma rivalidade engraçada que eu quis criar, assim. E funcionou bem. Pra ele funcionou, né? E foi muito legal, assim. Foi muito incrível. Depois chegou Se Alphabet Lore Fosse Diferente, que é como se fosse uma saga alfabetizal. E essa saga vai continuar esse ano, gente. Esperem. Não vai voltar agora, mas esperem. Calma. A série vai voltar, gente. Calma. Mas, continuando, eu tive Se Alphabet Lore Fosse Diferente, que também o pessoal gostou. E agora que eu percebi que tudo que eu tinha que botar pra fora sobre esse canal, eu botei. E espero que esse vídeo tenha bastante view, porque é importante vocês assistirem. O motivo eu já falei, eu não vou repetir de novo. Mas aí... e a gente chegou no final de 2025. E foi isso, uma retrospectiva sobre algumas coisas que aconteceram em 2025, que foi meio que um iceberg, mas funcionou. Pra mim, funcionou. Agora, pra vocês, eu não sei, porque eu quero que bastante gente veja esse vídeo. E foi isso. Tô até sem o que falar, cara. Eu tô sem o que falar aqui. Eu não sei se vocês já perceberam. Eu tô sem o que falar e eu gostei bastante desse ano. Desse ano não, né? Do ano passado. 2025 foi um ano incrível e muito bom pra esse canal. E foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixa o like. E o Garoto Azul termina o vídeo dando tchau e fui!